irmã, meu irmão, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, vamos pedir as bênçãos de Deus para o nosso dia, para a nossa quarta-feira. Eu te convido à oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo estejam convosco. O amor de Cristo nos uniu. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe, Senhor, os nossos pecados e nos leve juntos à vida eterna. Amém. Qual é a palavra de Deus desta quarta-feira? O que Deus quer nos falar no dia de hoje? Vamos ouvir o evangelho desta quarta-feira. Está em Mateus, capítulo 10, versículo de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha irmã, meu irmão, esse evangelho de Mateus, capítulo 10, é o envio, chamado o evangelho do envio. Jesus está enviando os discípulos. Ide. Ide por todo mundo. No final do evangelho de Mateus, capítulo 28, ele vai dizer: ide por todo mundo. Olha que bonito. E aqui ele envia os 12 dizendo: ide. O nome dos 12 é importante para nós, porque simboliza a igreja. 12, a igreja que Jesus Cristo fundou, que está alicerçada sobre as 12 colunas dos apóstolos. Esta é a igreja de Cristo. Não é a igreja de fulano, de beltrano, de cicrano. É a igreja de Jesus Cristo, alicerçada sobre os 12 apóstolos. Depois ele fala: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso pode simbolizar para nós muita coisa. Simboliza talvez ir aos católicos que estão afastados, aqueles que vieram à igreja, batizaram e nunca mais voltaram, aqueles que fizeram a catequese e depois deram tchau para a igreja, aqueles que realizaram os casamentos, os matrimônios e se afastaram da doutrina, da fé, da caminhada de igreja. Então o Senhor está enviando os discípulos a estes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o que ele pede para nós falarmos? Que o reino de Deus está próximo. Também isso tem que ser bem interpretado. Alguém fala: o reino de Deus está próximo. Alguém entende assim: não, o fim do mundo está chegando. Está chegando o fim do mundo. Não, gente, não. O reino de Deus está próximo, alguém pode entender: é uma ameaça.
Está ameaçando a gente? Não, também não. O reino de Deus está próximo significa que Deus está próximo de nós como um pai que nos ama. Está perto de nós. Às vezes a gente fala, nossa, essa pessoa, está distante, se afastou. Olha que engraçado. Deus não se afasta. E Deus não está distante. Anunciai, o reino dos céus está próximo, está perto. Nós podemos tocar, nós podemos experimentar, nós podemos vivê-lo, nós podemos fazer parte deste reino. Isto significa, e nós precisamos, meus irmãos, aqueles que estão na igreja, aqueles que são igreja, precisamos ir aos afastados, ir àqueles que estão perdidos da casa de Israel. A igreja do Papa Francisco é uma igreja em saída, é uma igreja que vai ao encontro daqueles que se afastaram. Repito para vocês uma das frases mais lindas do Papa Francisco: eu prefiro uma igreja suja, enlameada nas estradas do mundo, por ter saído ao encontro daqueles que se sujaram, do que uma igreja limpa, fechada naqueles privilegiados que nada fizeram pelo reino. Esta é a igreja que o nosso Papa atual quer, uma igreja em saída. Então eu convido você, minha irmã, meu irmão, a colocar este evangelho no coração, fazer parte da igreja que está alicerçada sobre os 12 apóstolos, e nós também ouvirmos o pedido do Senhor: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, aqueles que se afastaram de Deus, se afastaram da igreja, e dizer para eles que Deus os ama e que Deus está muito próximo de cada um deles. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Eu desejo para você um dia abençoado. Desejo que esta bênção que dou deste altar penetre na sua alma e no seu coração e te faça um evangelizador, um anunciador das maravilhas de Deus, como fez a Virgem Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre a sua vida a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.